vamos dedicar a esse aprendizado para o louvor da glória do Senhor. Vamos orar. Pai, queremos te louvar, porque mesmo nesses tempos de pandemia, de isolamento social, o Senhor nos permite, de alguma forma, estarmos conectados uns com os outros, através da tecnologia que o Senhor proporcionou, que nós tivéssemos acesso, Senhor. Isso também é fruto da inteligência que o Senhor dotou às suas criaturas, da capacidade, Senhor, que o Senhor deu a elas, e nós podemos, nesse momento, utilizar dessa tecnologia. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, através daquilo que nós vamos fazer aqui nesse momento. Abençoa cada pessoa que está acompanhando ao vivo e também aquelas que terão acesso a esse material futuramente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos então fazer a exposição do nosso estudo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, anote aí, e daí no final eu vou dar oportunidade. E também, às vezes, você tem alguma contribuição, você quer dar uma opinião, etc., também você vai ter oportunidade no final. Quando eu estava elaborando esse material, essa aula, a Lenice perguntou assim para mim: qual que é o seu objetivo? Ela sempre faz essa pergunta assim: qual que é o seu objetivo com esse estudo? Então, nesse estudo, nós temos dois objetivos: o secundário e o principal. O objetivo secundário é para que nós aprendamos a respeito do surgimento da Igreja Batista dentro da história e a gente tenha mais uma vez a solidificação, o aprendizado do surgimento da Igreja Batista dentro do movimento calvinista, dentro do movimento puritano. Então, esse é um dos objetivos. Nós temos sempre em mente que a Igreja Batista ela surgiu do movimento puritano, separatista, inglês. E o segundo aspecto é nós aprendermos, nós comprovarmos que Deus atua na história para fazer aquilo que Ele quer. Então, a história é o meio em que Deus atua para que Ele possa executar os seus decretos. Então, essa época de tanta morte, de tanta doença, de tanta necessidade, de tanta coisa que a gente não sabe nem o que pensar, nós devemos lembrar que Deus está no controle da história. Nada foge o controle de Deus. Então, nós vamos ver o surgimento da Igreja Batista e sua conexão com a história da Inglaterra. Vocês vão observar que nós vamos falar muito pouco a respeito daquele aspecto importante do surgimento da Igreja Batista, dos batistas gerais, os batistas particulares. Nós vamos dar uma pincelada, mas esse não é o foco dessa aula. Nós já tivemos um estudo a respeito disso, que também está lá na nossa página do YouTube. Esse daqui é especificamente para nós vermos a história, uma parte da história da Inglaterra e como que ela propiciou o surgimento da Igreja Batista, ok? Como que Deus utilizou a história da Inglaterra para que a Igreja Batista surgisse. Nós vamos ter alguns comentários aqui, e esses comentários foram tirados desse livro aqui, ó, Os Primeiros Batistas, Redescobrindo Nossa Herança Inglesa, de Michael Hankin, da editora Pronobis. É um livro excelente, porque ele não trata apenas dos aspectos históricos, mas ele também trata dos aspectos teológicos, e é um livro também, acima de tudo, muito piedoso, que você vai ser muito enriquecido se você tiver acesso a esse livro. Qual a origem dos batistas? Então, quando nós falamos da origem dos batistas, dependendo da pessoa que você vai conversar, ele vai
te dar uma resposta. Bom, se bem que um grupo, talvez a maior parte, a pessoa fala assim, eu não sei, esse assunto não me interessa. Às vezes ela não fala que o assunto não me interessa, mas hoje existe um grande desprezo pela história. E quando a gente despreza a história, nós corremos o risco de repetir o mesmo erro do passado. Então, a história, ele tem esse valor porque, ao nós consultarmos a história, nós vemos os erros, as heresias que já foram propagadas e nós não precisamos repetir esses erros. Então, infelizmente, a história da igreja, ela é tão negligenciada nos dias de hoje. Tem muita gente que pensa que a igreja surgiu quando ela entrou para a igreja. Então, existem 3 versões a respeito da origem dos batistas. A primeira versão é a versão sucessionista, ou JJJ. É chamada sucessionista, ou JJJ, de Jerusalém, Jordão e João, que coloca o início do grupo batista nos dias que antecedem ao período apostólico. Então, essa versão, e as pessoas que defendem essa versão, elas dizem que a Igreja Batista, com seus princípios, etc., ela vem desde a época que João Batista pregava lá em Jerusalém e no Jordão. Essa exposição partia do argumento de que há uma sucessão de batistas desde o primeiro século, sendo popularizada essa versão pelo livro Rastro de Sangue. Hoje esse livro é chamado Rastro de Sangue, mas originalmente ele era Rastro de Sangue. Os primeiros missionários batistas norte-americanos que vieram para o Brasil estavam impregnados dessa teoria, espalhando-a entre os novos crentes como se fosse um argumento indiscutível de autenticidade cristã. Entretanto, carece de qualquer indício histórico ou documental. É por isso que quando você vai falar com qualquer batista, que ele for um pouquinho mais antigo, ele vai ter lido esse livro e ele vai acreditar nessa versão sucessionista aí, ou JJJ. O livro é esse daí, então, que os missionários americanos que vieram para o Brasil trouxeram esse livro, ensinaram o povo, né? Então, antigamente esse livro chamava O Rastro de Sangue e hoje ele chama O Rastro de Sangue. Você pode ler apenas para título de conhecimento aqui das alegações. Nesse livro tem um mapa e eles pegam, assim, vários grupos. E você vai ver que nomes que não tem nada a ver com o nome de Batista aqui. Só que eles pegam e vão fazendo conexão entre um grupo e outro até que chegue nos dias atuais. Então, como que se esse grupo chamado Batista, ele sempre existisse, mesmo que com outra denominação. Então, se você fizer uma análise mais acurada desse mapa aqui, vamos chamar desse cronograma aqui, você vai ver que tem coisas aqui que são puras teorias, pura imaginação. A segunda versão defende a tese de que os batistas têm uma relação espiritual com os anabatistas, que existiram desde a Idade Média. Essa tese também é rejeitada, uma vez que vários grupos de diferentes doutrinas foram considerados anabatistas, ou seja, aqueles que batizavam de novo. E é interessante que, na hora que você vai fazer uma investigação nas confissões de fé batista, lá do século XVII em diante, você nunca vai ler qualquer conotação, qualquer ligação dos batistas com os anabatistas. E isso seria óbvio que se nós tivéssemos essa ligação
com os anabatistas, lá na nossa confissão de 1644 a 1689 e outras confissões que circularam, elas teriam alguma menção a respeito das doutrinas anabatistas ou sobre o grupo anabatista. E a terceira versão é essa que nós vamos estudar hoje, né? Sustenta que os batistas vieram dos separatistas puritanos, de um grupo de colonos ingleses que residiam na Holanda no início do século XVII, que dissentiram da Igreja Anglicana. Esta tese é academicamente aceita, sendo inclusive reconhecida pela Aliança Batista Mundial e pela Comissão Batista Brasileira, sendo a única que dispõe de elementos históricos reais e farta documentação para comprová-la. Então, essa versão não somente é a mais lógica, como é a única historicamente comprovada através de documentação. Ok? Então, aqui você vê a origem dos batistas, né? Então, ali à esquerda, a igreja no tempo dos apóstolos e depois o seu desenvolvimento, até o reconhecimento, digamos assim, oficial daquilo que se chamou a Igreja Católica, né? Ou depois, então, a Igreja Católica Romana. Daí, desse grupo, então, vieram a Igreja Ortodoxa lá do Oriente, a Igreja Protestante. E aqui nós vemos, então, nesse cronograma aqui, como é que surgiu a Igreja Batista. Então, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, ela não saiu das igrejas protestantes do movimento de Lutero, Calvino, Zwinglio, não. A Igreja da Inglaterra, ela saiu diretamente da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Então, o grupo saiu da Igreja Católica Romana para a Igreja da Inglaterra. Dentro da Igreja da Inglaterra surgiram os puritanos e, no meio dos puritanos, surgiu a Igreja Batista. Então, nós, embora tenha muita influência de todos os reformadores, nós não negamos isso. Nós não negamos, de forma nenhuma. Não seria demérito nenhum. Mas nós não surgimos dentro das igrejas fundadas, né? Então, por Lutero, por Calvino, por Zwinglio e por qualquer outro reformador. A igreja anglicana, a Igreja da Inglaterra, saiu da Igreja Romana. Dentro da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, surgiu esse movimento dos chamados puritanos, e dentro desse movimento puritano é que foi organizada, fundada a Igreja Batista. Então, nós tivemos 4 reformas. Dentro do movimento da Reforma Protestante, nós podemos dividir ela em 4 grupos. Então, a Reforma Luterana, que foi, então, a primeira, a mãe de todas as reformas, né? A mãe de todas as reformas. A Reforma Luterana, então, que foi tendo como personagem principal Martinho Lutero. Depois a Reforma Radical foi aquela reforma dentro do movimento anabatista. É chamada radical porque eles radicalizaram até em aspectos que não eram necessário se radicalizar. Então, a reforma radical, ela trouxe grande malefício para a reforma, porque muitas das perseguições que os protestantes tiveram foi fruto dessa reforma radical, uma resposta, né, da Igreja Romana aos abusos dentro dessa reforma radical. Tivemos a reforma, então, calvinista, cujo elemento principal, cujo líder principal João Calvino, né, francês. Martinho Lutero era alemão e Calvino era francês. E a reforma anglicana, a reforma da Inglaterra, então, que é a 4ª reforma que nós vamos estudar nessa noite. Os reis, assim, que deram origem à reforma protestante dentro da Inglaterra, são os reis
da Casa de Tudor, ou da família, né, dos Tudors. A Casa de Tudor foi uma casa real inglesa de origem galesa, descendente dos Tudores de Penminid. Os monarcas Tudor governaram o reino da Inglaterra e os seus reinos de 1485 a 1603. Então, a família Tudor reinou na Inglaterra por 118 anos, com 5 monarcas naquele período. Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I e Isabel I, ou também chamada de Elizabeth I. Isabel é o seu nome em português, né? Em português, mas nós também conhecemos como Elizabeth. Na realidade, aqui também a gente fala mais Elizabeth do que Isabel. Então, quando você ouvir falar Isabel I, Isabel II, é a mesma coisa de você falar Elizabeth I ou Elizabeth II. No meio, aqui entre o reinado de Eduardo VI e Maria I, também teve uma outra rainha que nós vamos ver um pouquinho lá para frente. Ela não é citada aqui porque ela reinou apenas por 9 dias, por isso que ela nem é citada aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor essa história da família Tudor, você pode assistir essa minissérie chamada The Tudors. Você tira, obviamente, as crianças da sala, né? Porque toda série que você assiste tem algumas cenas impróprias que não precisavam estar lá, mas elas existem. Mas, para você ter um conhecimento histórico daquele período da Inglaterra, é muito interessante, então, esta minissérie. Em 1400 então começa aí, né? Em 1485, Henrique VII ascende o trono da Inglaterra. Por isso que eu falei, né, que a família Tudor, eles começaram a reinar em 1485 e foi até 1603. Então, essa data de 1485, ela é marcada, então, quando Henrique VII ascende o trono da Inglaterra. Henrique VII, ele nasceu em 1457 e morreu em 1509. Foi o rei da Inglaterra de 1485, quando tomou o trono depois de derrotar o rei Ricardo III na Guerra das Rosas, reinando até a sua morte em 1509. Então, ele reinou por 24 anos, sendo o fundador da dinastia Tudor. No seu casamento com Isabel de York, ou Elizabeth de York, nasceram Arthur, Margarida, Henrique, que depois se tornou Henrique VIII, Isabel, Edmundo, Catarina, Maria e Eduardo. O filho mais velho era Arthur. Mas quem acabou assumindo o trono na sucessão foi Henrique, que se tornou Henrique VIII. Agora, por que Arthur ele não assumiu o trono? Então, Arthur era o príncipe de Gales. Arthur Tudor. Ele viveu de 1486 a 1502. Quantos anos ele viveu? 16 anos apenas. Filho mais velho e herdeiro aparente de Henrique VII e sua esposa Isabel de York, tendo nascido alguns meses depois do casamento dos seus pais. Casou-se em 1501 com 15 anos de idade. Então, o filho mais velho de Henrique VII, ele casou com 15 anos de idade com Catarina de Aragão. Presta atenção. Ele casou com 15 anos com Catarina de Aragão, filha dos poderosos monarcas católicos espanhóis. Então, Catarina de Aragão era filha dos reis, dos imperadores da Espanha, muito católicos. Arthur faleceu 6 meses depois do seu casamento. Então, quando ele morreu, os seus pais ainda estavam vivos. Henrique VII era o rei ainda da Inglaterra. Então, ele casou com 15 anos,
Com 15 anos, e depois de 6 meses, ele faleceu. Ele faleceu com 15 anos e meio. Em 1509, Henrique VIII, com a morte, então, de Henrique VII, Henrique VIII ascende o trono e se casa com Catarina de Aragão. Quem era Catarina de Aragão? A viúva do seu irmão. Vê só, esses casamentos, eles eram todos por interesse, porque a Espanha era a grande potência da época. Então, interessava para a família real inglesa ter laços de parentesco familiares com a Espanha. Então, por isso que casou o primeiro filho, ela ficou viúva, o rapaz morreu, e eles pegam e casam o segundo filho, que daí fica sendo o filho mais velho, né, homem, se casa com Catarina de Aragão após ele assumir o trono. Henrique VIII, ele nasceu em 1491 e morreu em 1547, com 56 anos. Então, vocês vão ver que como a vida era curta desse povo, mesmo dos nobres. Então, morreu com 56 anos. Foi o rei da Inglaterra de 1509 até sua morte em 1547. Filho de Henrique VII e de Isabel de York. Conhecido como o fundador da Igreja Anglicana. Suas lutas contra Roma ocasionaram a renúncia da Inglaterra à autoridade papal, a dissolução dos mosteiros e seu próprio estabelecimento como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Então, quando ele se separou da Igreja de Roma, ele se declarou, então, o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver os motivos que levou ele a separar a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, da Igreja Romana. Embora ele tenha feito essa separação, ainda assim continuou a acreditar nos principais ensinamentos católicos. Porque, veja só, a formação dele era católica. Ele era um defensor das doutrinas católicas. Ele, quando Erasmo de Roterdã escreveu aquele livro a respeito em defesa do livre-arbítrio, uma das pessoas que pediu para que Erasmo de Roterdã escrevesse aquele livro em defesa do livre-arbítrio contra Martinho Lutero foi Henrique VIII. Então, ele defendia. E ele, na realidade, ele nunca passou por um processo de conversão. Então, ele nasceu católico, morreu na Igreja da Inglaterra, mas, por dentro, ele morreu, então, católico. Ele permaneceu, então, com esses ensinamentos, né? Carnes falou assim a respeito dele: um soberano elegante, generoso, forte, culto, conhecedor de teologia e bom músico. Falava latim, francês e espanhol tão bem quanto o inglês. Gostava da caça, arco e tênis. Henrique VIII, embora ele gostasse de esportes, etc., mas ele morreu obeso, com aproximadamente 150 quilos. Então, Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, ela nasceu em 1485 e morreu em 1536, com 51 anos de idade. Filha dos poderosos Isabel I e Fernando II, reis da Espanha. Primeira rainha consorte de Henrique VIII, com quem casou-se após ter ficado viúva de seu irmão Arthur. Tendo com Henrique VIII 6 filhos. 3 homens que morreram antes dos 3 meses. Irmãos, olha como que era a vida no final da Idade Média, porque aqui nós estamos falando final da Idade Média. Os seus 3 filhos homens morreram
antes dos 3 meses. Você pensou que tragédia que seria isso hoje? Uma mãe ter o filho e ficar ali 1, 2, 3 meses e perder o filho nessa circunstância? Uma menina que nasceu natimorta, outra que viveu apenas um dia, e Maria, a única sobrevivente. Então, dos 6 filhos que ela teve, apenas um sobreviveu. E ela era a rainha. Então, se entre os nobres, entre os ricos, acontecia isso, você imaginou entre a plebe, entre os pobres, qual que era a situação? Em 1516, então, nasce Maria, a única filha sobrevivente. O que aconteceu? Aconteceu que o rei Henrique VIII, por causa da história familiar, por causa das guerras, etc., ele queria, de toda forma, ter um filho homem, para que esse filho o sucedesse no trono. E o que aconteceu com Catarina de Aragão? Os 3 filhos que ela teve, homens, morreram antes dos 3 meses. Outras 2 filhas também morreram. A única que sobreviveu era uma filha mulher. Ele era um homem muito mulherengo. Se você ler a história, você vai ver. Oficialmente, ele se casou 6 vezes. Oficialmente, ele se casou 6 vezes. Fora a imensidão de concubinas, amantes que ele teve. Então, ele conheceu uma mulher com quem ele se apaixonou. Eu vou falar um pouquinho mais dela para frente. E ele não conseguiu que ela se tornasse sua amante. Queria que ela se casasse com ele. E ele, querendo um filho homem, sabendo que Catarina de Aragão não ia dar um filho homem, ele pegou e começou a buscar uma justificativa para se divorciar de Catarina de Aragão. E qual foi a justificativa que ele achou? Ele falou assim: Catarina foi casada com meu irmão. E se ela foi casada com o meu irmão, eu não poderia casar com ela porque a Bíblia proíbe um irmão casar com a mulher do seu irmão. Então ele foi lá buscar, lá em Levíticos 20, 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez de seu irmão. Ficarão sem filhos. Quer dizer, o texto aí está falando quando o irmão está vivo. Mas aqui no caso, ele tinha morrido. Mas ele pega esse texto e interpreta dentro daquilo que interessa para ele. Então, daí ele fala assim, olha, nós não temos filhos. Então, quando ele está falando assim que nós não temos filho, ele está falando assim, nós não temos filhos homens, ela não me deu um filho homem, porque nós somos amaldiçoados por Deus. Porque ela foi casada com o meu irmão. Então, baseado nessa argumentação, nessa justificativa, ele pediu o divórcio para o Papa. Mas o Papa não deu divórcio. Não deu divórcio porque Catarina de Aragão falava que o casamento dela com o irmão dele não tinha se consumado, que quando ela casou com Henrique VIII, ela era virgem. O Papa alegou que contrariava as leis de Deus, não deu divórcio. E um aspecto que eles não alegavam é o seguinte: nessa época, ela era sobrinha do imperador do Império Romano, o rei da Espanha. Era seu sobrinho. Então, os 2 homens mais poderosos dessa época eram o Papa e o imperador romano. E o imperador romano era espanhol, tio de Catarina de Aragão. E o Papa jamais ia querer entrar nessa dividida, vamos dizer assim, né? Como o Papa não quis dar o divórcio para ele, influenciado por Ana Bolena, que era protestante,
e por outros protestantes que já tinham dentro do reino da Inglaterra, dentro da corte, ele resolveu romper com a Igreja de Roma, romper com o Papa. E daí, com o rompimento, foi então efetuado o seu divórcio com Catarina de Aragão e ele se casou com Ana Bolena. Ana Bolena, ela nasceu, a data incerta, né? Ela nasceu entre 1501 e 1507 e morreu em 1536. Então, ela viveu entre de 19 a 25 anos, mais ou menos. Teve uma vida muito curta. Filha de Sir Thomas Bolena e Isabel Howard, foi a segunda esposa do rei Henrique VIII, com quem teve uma filha, Isabel I ou Elizabeth I. Foi rainha consorte do Reino da Inglaterra de 1533 até 1536, aproximadamente por 3 anos apenas. Ana Bolena é considerada a mais controversa rainha consorte da Inglaterra. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito da história de Henrique VIII, Ana Bolena, a sua separação com Catarina de Aragão, além daquela minissérie lá que eu indiquei para vocês, The Tudors, tem esses 2 filmes. Se você quiser um resumo, uma coisa mais breve, então você pode assistir um desses 2 filmes aqui. A Ana dos Mil Dias, que é a Ana Bolena, né? Por isso que ela é chamada Ana dos Mil Dias. Por quê? Porque o reinado dela foi aproximadamente de 1000 dias. E a outra, antes de Henrique VIII conhecer a Ana Bolena, ele foi amante da irmã mais nova de Ana Bolena, que era Maria. Ele foi amante de Maria Bolena, e quando ele quis que Ana Bolena se transformasse também em amante dele, ela falou, não, sua amante não você é sua mulher. Ah, mas eu sou casado. Divorcia? Ah, mas eu não posso. O Papa não permite que eu me divorcie. Então, assim, olha, todo mundo já se separou, todos os reis estão se separando de Roma. Por que você ainda continua servindo ao Papa? Se separa. Então, foi dentro desse contexto que houve essa separação. Então, percebe que a separação da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma, por parte do rei, por parte das autoridades, não foi por uma questão de fé. Não foi por causa de teologia. Não, foi uma questão política. Mas, de novo, Deus está por detrás de todas as coisas. Então, embora no coração dele ele estivesse fazendo aquilo por interesse político e também porque ele queria se divorciar e queria casar com outra, mas Deus usa, inclusive, isso para a glória dele. Dessa época aqui, eu quero colocar esse vídeo para vocês. É muito interessante. Irmãos, nós estamos falando aqui do início do século XVII, final do século XV, início do século XVI, final dos anos 1500 e início dos anos de 1600. Presta atenção nesse vídeo. A moléstia conhecida como doença do suor alastrou-se pela Inglaterra durante o período Tudor, matando dezenas de milhares de pessoas, especialmente em Londres, Oxford e Cambridge. A primeira epidemia ocorreu em 1485, justamente quando Henrique Tudor estava reivindicando o trono, e o último surto veio em 1551, após o qual a enfermidade parece ter desaparecido. A doença se manifestava repentinamente, com calafrios, tontura, dor de cabeça e fortes dores no pescoço e nos ombros. Esse estágio era seguido por suores quentes, pulsação acelerada e sede intensa. O estágio final consistia em exaustão, colapso e numa irresistível necessidade de dormir. A morte frequentemente ocorria horas após a manifestação dos primeiros sintomas, e as pessoas contavam histórias de amigos que estavam alegres na hora do almoço e mortos na hora do jantar. Os historiadores não conseguiram identificar a natureza exata da doença do suor. Uma das hipóteses é de que a doença poderia ser febre tifoide. As péssimas condições de higiene nos centros urbanos da era Tudor certamente contribuíram para a rápida difusão. O suprimento de água na Inglaterra era com frequência poluído. A rede de esgotos praticamente inexistia, e os núcleos urbanos superpovoados e mal cheirosos, sobretudo no verão, não passavam de um amontoado de barracos. As ruas estavam cobertas de lixo,
despejo de penicos e dejetos de cavalos, cachorros e galinhas. Ratos e pulgas se proliferavam por toda parte, e os piolhos infestavam camas, as roupas e o cabelo das pessoas. A doença tinha uma taxa de mortalidade entre 30% a 50% dos infectados. Costumava vitimar mais as pessoas da alta nobreza, e por isso ela mudou o curso da história inglesa. Em 1502, apenas 6 meses após o seu casamento com Catarina de Aragão, Arthur, príncipe de Gales, morreu repentinamente aos 15 anos. Apesar da causa da morte não ter sido registrada, alguns historiadores acreditam que Arthur foi vítima da doença do suor. Como filho mais velho do rei, Arthur teria ascendido ao trono inglês, se não tivesse sucumbido à doença. Seu irmão mais novo, Henrique, duque de York, acabou ficando com o trono. Ele ficou famoso na história como Henrique VIII e casou-se com a viúva de seu irmão mais velho, sendo a primeira de suas 6 esposas. De acordo com os registros, a doença do suor se espalhou pela Inglaterra em pelo menos 5 ocasiões, nos anos de 1485, 1508, 1517, 1528 e 1551, desaparecendo poucas semanas depois do primeiro caso confirmado. Inicialmente restrita a algumas localidades, ela acabou se espalhando para outros países do continente europeu, como Hamburgo e a Escandinávia, aparecendo depois na Holanda, Polônia, Lituânia e Rússia. Essa doença também recebeu a denominação de suor inglês. Naquela época, algumas doenças ganhavam o nome de localidades onde surgiam. No verão de 1528, o rei Henrique VIII e Ana Bolena estavam muito apreensivos com o andamento das negociações do Vaticano para a anulação do casamento real entre Henrique VIII e Catarina de Aragão. Eles aguardavam avidamente por notícias do cardeal sobre esse assunto, quando a epidemia voltou a assolar Londres, forçando a separação do casal. A doença do suor aparecia esporadicamente na Inglaterra, deixando atrás de si muitas mortes. Como tinha apenas uma filha para sucedê-lo no trono, Henrique VIII tinha muito que temer caso fosse acometido pela enfermidade. Naquele verão de 1828, muitos acreditavam que a afeição do rei por Ana Bolena não sobreviveria à epidemia, principalmente depois que uma de suas damas foi diagnosticada com suor. Morrendo de medo com a possibilidade de contrair também, Henrique VIII começou a se mover de casa em casa, procurando se manter seguro, enquanto os súditos rapidamente sucumbiam em um nível muito mais rápido de contaminação. Quando Ana Bolena começou a apresentar os primeiros sinais da doença do suor, Henrique VIII ordenou que sua amada fosse enviada para o castelo de sua família, onde ela ficaria em quarentena. O médico de confiança de Henrique VIII inicialmente relativizou o contágio da doença. Poucos dias depois, ele escreveu uma carta contando que o nível de contaminação aumentou em 43 mil casos em apenas 12 dias. Muito se deveu ao não isolamento por parte da população londrina, que continuava visitando ruas e lojas em meio à epidemia. As pessoas ficaram apavoradas quando o número de mortos começou a crescer. Famílias eram forçadas a ver os corpos de seus parentes transportados em carroças para valas coletivas, que tinham sido cavadas para sepultar aqueles que não resistiam à enfermidade. Apenas médicos devidamente protegidos com roupas especiais podiam chegar perto do doente, devido ao alto grau de contágio da febre. Com efeito, Henrique VIII tinha um coração, e ele ficou devastado com a notícia de que Ana Bolena havia contraído a doença. Na Inglaterra, houve até mesmo quem interpretasse o surto do suor como um castigo divino, pelo rei procurar a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, o que teria acontecido caso Ana morresse naquele verão, como aconteceu com muita gente. Para Antônia Fraser, caso Ana Bolena morresse, talvez Henrique retornasse para os braços de Catarina, ou, mais provavelmente, teria aproveitado a ocasião para procurar alguma princesa estrangeira, capaz de gerar os herdeiros masculinos que tanto procurava. Contudo, em 30 de junho daquele ano, o médico escreveu que Ana começava a dar sinais de melhora, embora ainda fosse mantida na casa de seu pai em quarentena. Henrique VIII estava muito preocupado, pois uma boa quantidade de seus servos morreram dentro desses 2 ou 3 dias, e todos aqueles de seu quarto de dormir, exceto um, tinham sido contaminados. De sua parte, o monarca tentava confortar a amada, escrevendo: "Peço-lhe, minha amada, que não tenha medo nem fique muito desconfortável com a sua ausência. Onde quer que eu esteja, sou seu. Conforte-se e seja corajosa, e evite o mal o máximo que puder." Quando Ana Bolena finalmente retornou para a corte no outono, os casos de contaminação tinham quase desaparecido.
E a anulação do casamento real voltou a ser o assunto principal nas rodas de conversa. No total, estima-se que a doença do suor tenha matado cerca de 3 milhões de pessoas só na Inglaterra, entre os anos de 1485 e 1551. Depois disso, a epidemia desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido, deixando uma memória sangrenta no seu rastro. Irmãos, vocês ouviram a doença do suor aí? 3 milhões de mortos só na Inglaterra, 500 anos atrás. E provavelmente nós estamos falando de 3 milhões dentro de uma população de 20, 25 milhões. Então, provavelmente, esta pandemia, essa doença aí, a doença do suor, tenha matado aproximadamente 10% da população da Inglaterra. Seria o equivalente, se morresse aqui no Brasil, 20 milhões de pessoas. Vocês imaginaram? Então, em todas as casas, em todas as famílias, em todos os lugares, tinham mortos, né? Uma situação, guardada as devidas proporções, uma situação parecida com a que nós temos. Então, apareceu a doença do suor no final do século XV, no final do século XVI e no início do século XVII. Ela desapareceu sem que ninguém soubesse de onde ela veio e por que ela desapareceu. Então, depois disso daí, desse evento aí, né, que ela ficou doente, nasce Isabel I. Em 1534, Henrique VIII é declarado chefe da Igreja da Inglaterra. Em 1536, depois de esses 3 anos, desses 1000 dias aí, acontece a decapitação de Ana Bolena. O que aconteceu? Ela não tinha filho homem. Ela não tinha filho homem. Ela teve alguns abortos, e o único filho que ela tinha era uma mulher, Elizabeth. E o rei queria um homem. E ainda tinha uma agravante, 2 agravantes, que dentro da corte tinha muitos oficiais do rei que não gostavam dela, porque ela era uma mulher forte demais. E o próprio povo não gostava de Ana Bolena. Eles gostavam de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era benquista. Ana Bolena não era. Então, ela foi acusada de incesto, de ter tido um relacionamento amoroso com seu irmão. Também ela foi acusada de ter um relacionamento amoroso com um namorado de uma de suas criadas. Ela sempre negou e todos negaram, mas como interessava para muita gente que ela desaparecesse, então ela acabou sendo, inclusive para o rei, né? Inclusive para o rei, ela acabou sendo condenada e decapitada em 1536. E quando ela morreu, ela escreveu essa oração, ela leu essa oração. Deixa eu ler aqui a oração para vocês. Bom povo cristão, vim aqui para morrer, de acordo com a lei. E pela lei fui julgada para morrer. E por isso não vou falar nada contra ela. Não vim aqui para acusar ninguém, nem para falar de algo de que sou acusada e condenada a morrer. Mas oro a Deus para que salve o rei e que ele tenha um bom e longo reinado sobre vós. Pois nunca um príncipe tão misericordioso esteve lá. E para mim, ele será sempre um bom, gentil e soberano Senhor. E se qualquer pessoa ponha isso em causa, obrigá-la-ei a julgar os melhores. E assim deixo o mundo e todos vós. E sinceramente, desejo que todos orem por mim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Louve a Deus, ó minha alma. Então, essa daí foi uma
oração que Ana Bolena fez no dia da sua decapitação. Em 1536, Henrique VIII casa-se com Joana Seymour. Então, uma das razões que ele condenou e decapitou Ana Bolena é que ele conheceu, então, Joana Seymour. Ela era uma das criadas de Ana Bolena. Ana Bolena era uma das criadas de Catarina de Aragão e a Seymour era uma das criadas de Ana Bolena. A história se repetiu. Joana Seymour, ela nasceu em cerca de 1508 e morreu em 1537. Então, também com o quê? 29 anos. Foi a terceira esposa do rei Henrique VIII e rainha consorte do Reino da Inglaterra, de 1536 até sua morte em 1537. Um ano. Era filha de John Seymour e Margarida Wentworth, tendo morrido pouco depois de dar à luz o único filho homem de Henrique, Eduardo VI. Em 1537, então, nasce Eduardo, filho de Henrique VIII com Joana Seymour. Em 1547, a morte de Henrique VIII e Eduardo VI assume o trono. Então, se ele nasceu em 1537 e o pai morre em 1547, quando o pai morreu e ele assumiu o trono, ele tem entre 9 e 10 anos. Então, na realidade, são seus tutores, seus conselheiros que acabam governando a Inglaterra nesse período. Eduardo VI, então ele viveu de 1537 a 1553, 37, 47, 16 anos, né? 15, 16 anos. Foi o rei da Inglaterra e Irlanda de 1547 até sua morte em 1553. Filho do rei Henrique VIII, com Joana Seymour, foi o primeiro rei inglês criado como protestante. Né? Porque então, foi a época de separação da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma. Então, Eduardo VI, ele recebe uma educação já como protestante. O país foi comandado durante o seu reinado pelo Conselho Regional, já que ele nunca atingiu a maioridade. Eduardo adoeceu em fevereiro de 1553. Ao descobrir que era uma doença terminal, aí não era a doença do suor, ele não era a doença do suor. Ao descobrir que era uma doença terminal, ele e seu conselho redigiram a elaboração para a sucessão, tentando impedir que a Inglaterra voltasse ao catolicismo. Nomeou a prima Joana Grey como herdeira, excluindo suas meia-irmãs Maria, filha de quem? Filha da primeira mulher de Henrique VIII, Catarina de Aragão, e de Isabel, filha de Ana Bolena. Porém, depois da sua morte, em 6 de julho, Maria depôs Joana. Então, Joana Grey ficou ali muito pouco tempo como a rainha da Inglaterra e logo ela foi deposta pelas suas irmãs. Em 1553, com a morte de Eduardo VI morte de Eduardo VI e Maria I, a Maria I, a sanguinária, assume o trono, restabelecendo o catolicismo. Então, com a morte de Eduardo, Maria I, a sanguinária, assim que ela foi chamada, ela assume o trono, restabelecendo o catolicismo. Ela era filha de Catarina de Aragão, da Espanha. Ela foi criada, ela foi educada debaixo do catolicismo. Então, aquela Joana Grey lá, ela nasceu em 1536, 1537,
e morreu em 1554, bem nova também. Foi declarada rainha da Inglaterra e Irlanda de 10 a 19 de julho de 1553, por 9 dias, após a morte de Eduardo VI. Devido ao curto reinado, ficou conhecida como a Rainha dos 9 Dias. Ana Bolena era a Ana dos meus dias. Essa era a Rainha dos 9 Dias. Era bisneta de Henrique VII, através da filha mais jovem dele. Então, a irmã mais nova de Henrique VIII, ela era neta. Então, ela era sobrinha bisneta de Henrique VIII. Era bisneta de Henrique VII, através da filha mais jovem dele, Maria Tudor. E também prima, em segundo grau, de Eduardo VI. Então, se Henrique VIII era tio-avô dela, Eduardo VI era primo, em segundo grau, de Joana Grey. Próximo à morte, o rei nomeou Joana como sua sucessora, ignorando as reivindicações de suas meia-irmãs, Maria e Isabel. Acabou sendo aprisionada em 19 de julho, depois do conselho privado passar para o lado de Maria. Ela foi condenada por alta traição em novembro e sentenciada à morte, juntamente com seu marido. Então, você percebe aí que as pessoas não perdiam só o trono, mas perdiam a cabeça junto. Então, Maria I, depois foi chamada de a Sanguinária. Ela nasceu em 1516 e morreu em 1558, vivendo aproximadamente aí 42 anos. Filha de Henrique VIII com sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Foi rainha da Inglaterra de 1553 até sua morte em 1558. Em 1533, quando seu pai decidiu anular o casamento com sua mãe, ela foi declarada como filha ilegítima e excluída da linha de sucessão. No entanto, retornou à mesma através de uma lei aprovada em 1543. Em 1558, então ela fez uma Maria, a Sanguinária, ela fez uma perseguição terrível aos protestantes, por isso que ela é chamada de Maria a Sanguinária. Então, depois, em 1558, ela morre e Elizabeth I, a sua meia-irmã, filha de Ana Bolena, assume o trono, estabelecendo um protestantismo moderado. Ana Bolena, ela morreu quando Elizabeth tinha aproximadamente 3 anos, então ela mal conheceu a mãe. Então, Elizabeth, ou Isabel I, né, assume o trono, estabelecendo um protestantismo moderado. Isabel I, ou Elizabeth I, então, de 1533 a 1603, também chamada a Rainha Virgem, porque ela nunca casou. Reinou de 1558 até a morte, sua morte em 1603. Quinta e última monarca da casa de Tudor, porque ela não teve filhos, né? Filha de Henrique VIII com Ana Bolena, tendo sido criada dentro do protestantismo. Não se casou e nem teve filhos. Se você quer conhecer um pouquinho da história, também esse filme é muito bom. Esse filme chama-se Elizabeth. Então você vai saber um pouquinho mais a respeito desse longo reinado que Elizabeth I, ou simplesmente Isabel I, teve na Inglaterra. Filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Deixa eu ler alguma coisa aí a respeito de Isabel I. A reforma começou na Alemanha, mas em pouco tempo espalhou-se pela Europa. O rei Henrique VIII decretou o ato de supremacia em 1534 e revogou a autoridade do Papa sobre a Igreja da Inglaterra. Havia motivações políticas e interesses pessoais na decisão do monarca inglês, que passou a ser o cabeça da Igreja. Eu já falei para vocês, ele queria se divorciar. Se tornou a principal autoridade em matéria de fé.
A Igreja Anglicana, com seus desdobramentos, seria o útero de muitas igrejas, inclusive das igrejas batistas. Com a morte de Henrique VIII, reinaram os seus filhos, Eduardo VI, protestante, e depois Maria I, católica. Nesse período, houve intenso conflito entre católicos e protestantes, e a Inglaterra ficou dividida. Sob o reinado de Elizabeth I, foi feito um pacto nacional que buscou reconciliar a nação e promover a paz e a estabilidade política e religiosa. Na prática, o acordo elisabetano criou uma igreja híbrida, calvinista em sua teologia, mas erastiniana em sua ordem e governo. Então, era um híbrido, né, entre a doutrina calvinista e alguns romanismos que ficaram dentro da Igreja da Inglaterra. Em 1566, ao nascimento de Jaime, sobrinho trineto de Henrique VIII. Em 1576, então, dentro daquele ambiente da igreja lá, que misturava teologias reformadas, calvinistas, com catolicismo e tal, aparece, então, a figura dos protestantes, dos puritanos, ali naquele ambiente. Em 1576, há a supressão das profetizações puritanas. O que significa? Que em 1576, os puritanos eles foram impedidos de pregar, foram proibidos de pregar, por causa, então, daquilo que eles falavam, né? Da sua doutrina, dos protestos que eles traziam, porque eles queriam uma maior purificação dentro da igreja da Inglaterra. Então, os puritanos eram aqueles que buscavam uma purificação na igreja da Inglaterra, para abolir muitas das práticas católicas que ainda permaneciam na igreja. Geralmente, os puritanos eram jovens, espiritualmente ardorosos, teologicamente calvinistas, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. Irmãos, isso daqui é uma descrição dos puritanos que nos espanta, porque o que eles falam a respeito dos puritanos é uma coisa completamente diferente disso daqui. Então, os puritanos eram jovens, espiritualmente ardorosos, teologicamente calvinistas, intelectuais progressistas e extremamente atualizados e modernos. Então, se os puritanos estivessem nos nossos dias, eles estariam andando de carro conversível, de iPhone, coisas desse tipo, plugados na internet e nas redes sociais. O movimento puritano foi formado por ministros anglicanos que desejavam uma reforma mais profunda e ampla, tanto na teologia quanto na vida da Igreja da Inglaterra. Muitos deles haviam buscado refúgio no continente e foram influenciados pelo movimento reformado na Suíça, especialmente em Genebra e Zurique. Alguns reformadores ingleses foram diretamente influenciados por João Calvino e outros reformadores. Os puritanos cresceram em número e em força, e o desejo de purificar a igreja dos resíduos papistas era inamovível. O interesse principal do puritano é por uma igreja pura, uma igreja verdadeiramente reformada. O puritanismo começou com esse interesse por uma reforma completa, e isso levou a toda a doutrina da igreja. Então, é por isso que, no início, eles foram perseguidos, presos, mortos, exilados. Em 1593, baixado, então, um ato parlamentar contra os puritanos, restringindo ainda mais os seus direitos e aumentando as proibições. Em 1603, morre Elizabeth I, ou Isabel I, e Jaime I assume o trono. Jaime I, ou Jaime VI,
porque na Escócia ele era Jaime VI, na Inglaterra ele é Jaime I. Ele viveu de 1566 a 1625. James Stuart, o nome dele. Então, ele não era mais dos Tudors, ele era da casa dos Stuart. Foi o rei da Escócia como Jaime VI e rei da Inglaterra e Irlanda pela União das Coroas como Jaime I. Ele reinou na Escócia desde 1567 e na Inglaterra a partir de 1603 até sua morte. Ele sucedeu ao trono escocês com apenas 13 meses, logo após sua mãe, Maria da Escócia, ter sido forçada a abdicar em seu favor. Em 1603, ele sucedeu a Isabel I da Inglaterra como monarca da Inglaterra e Irlanda, reinando nos 3 países por mais de 22 anos, até sua morte. Em 1625, aos 58 anos, no período conhecido como a Era Jacobita, em sua homenagem. Ele patrocinou a tradução da Bíblia que foi nomeada em sua homenagem, a Bíblia King James. Então, quando você ouvir falar na Bíblia King James, é a Bíblia Rei Jaime I. Em 1607, os puritanos, fugindo então dessa perseguição, eles começam a migrar para a Holanda. Aí, nesse ambiente deles migrarem para a Holanda, surge a primeira Igreja Batista. Em 1609, surge em Amsterdã, Holanda, a primeira Igreja Batista, sob a liderança de John Smith, um clérigo, e Tomás Helwys, um advogado. Então, por causa das perseguições que estava havendo lá na Inglaterra, eles fogem para a Holanda e lá na Holanda eles fundam, então, a primeira Igreja Batista. Aí tem uma fotografia de uma das primeiras igrejas batistas lá na Holanda. Deixa eu colocar esse vídeo. Esse vídeo é de um dos pastores mais conhecidos da convenção. Ele chama Israel Bello. E ele fala um pouquinho, assim, reconhecendo que os batistas vieram, então, dos puritanos ingleses. Um outro problema na origem dos batistas é com relação à predestinação. Então, surgiu essa primeira comunidade, que era uma comunidade de batistas gerais, que acreditavam que Jesus Cristo veio para todos e não só para os predestinados. Um outro grupo, internamente, cria que a expiação era limitada, era particular, isto é, a predestinação era particularizada àqueles eleitos, um calvinismo estrito. Os 2 grupos, então, se separaram. Os batistas gerais não cresceram, é muito curioso isso, não se desenvolveram, e os batistas particulares se desenvolveram, cresceram, e algumas décadas depois eles se fundiram, desaparecendo esse tipo de problemas. É muito interessante, porque esse é um tema tabu entre os batistas. Os batistas, na verdade, sempre colocaram o tema da predestinação dupla para debaixo do tapete. E é bom que ali fique. Se formos discutir de novo esse assunto, teremos divisão, como já houve nos Estados Unidos, e absolutamente não vale a pena. Para um arminiano não vale a pena, né, essa discussão, mas para nós vale muito, né? Então você vê aí o reconhecimento de que os batistas começaram com os batistas gerais, os batistas particulares, que eles vieram do movimento puritano, e que os batistas gerais desapareceram, e o grupo que ficou, dos quais nós somos origem, são os batistas particulares, que eram calvinistas. Em 1611, então, a publicação da Bíblia King James. A Bíblia do Rei Jaime, ou Tiago, lembra que eu falei lá que é conhecida como a Era Jacobita? Por que Jacobita? Porque James, ou Tiago, ou Iago, ele tem tudo como origem Jacó. A origem desse nome é tudo Jacó. Então
Jacó, Iacove, Iago, Tiago e James. É tudo o mesmo nome. Então, por isso que essa era ficou como a era jacobita, porque esse nome, James, ou Jaime, ele é equivalente a Jacó. Por isso que era a era jacobita. A Bíblia do rei Jaime, ou Tiago, também conhecida como Bíblia King James, é uma tradução inglesa da Bíblia realizada em benefício da Igreja Anglicana, sob as ordens do rei Jaime I, no início do século XVII. É o livro mais publicado na língua inglesa, sendo considerada um dos livros mais importantes para o desenvolvimento da cultura e língua inglesa. A Bíblia, o alemão moderno, ele se desenvolveu a partir das Bíblias de Lutero. E o idioma inglês, ele foi unificado com a Bíblia King James. Mesma coisa, uma coisa parecida que aconteceu na Alemanha, com o alemão, por causa da Bíblia de Lutero, aconteceu também na Inglaterra com a Bíblia King James. Como ocorria em geral na Europa, as versões da Bíblia utilizadas na Inglaterra na Idade Média eram escritas em latim. Nas Constituições de Oxford de 1408, a tradução da Bíblia ao inglês foi proibida e apenas a Vulgata em latim era de uso legal. O Novo Testamento foi traduzido ao inglês por William Tyndale, que o publicou em 1525, tendo quase todas as cópias destruídas e Tyndale executado. Foi queimado, né? Com a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja de Roma, ordenada pelo rei Henrique VIII, a situação começou a mudar. Surgiram, então, novas traduções da Bíblia ao inglês, como, por exemplo, a Bíblia de Genebra de 1560, que se tornou muito popular, que nós temos aqui no Brasil uma versão dela, né? Jaime I encarregou uma nova tradução da Bíblia a uma comissão de 50 estudiosos. Para a nova versão, foram utilizadas as traduções anteriores. De fato, 80% do texto do Novo Testamento foi reaproveitado da versão de Tyndale. Embora ele tenha sido morto, né? O seu trabalho não foi em vão. Ao contrário da Bíblia de Genebra, porém, a nova versão de Jaime I, King James, não possuía notas de rodapé ou comentários. A primeira publicação data de 1611. Então, essa Bíblia que nós utilizamos até hoje, né? Como a Bíblia de Genebra, uma das versões, não é exatamente aquela, mas é uma das suas versões. Dizem que essa Bíblia King James, ela foi lançada para competir com a Bíblia de Genebra, que era muito utilizada naquela época. Em 1620, os puritanos migram para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, você pode assistir essa minissérie Saints Strangers, ou Santos e Estranhos, que trata a respeito da imigração dos puritanos para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra. Em 1625, morre Jaime I, e Carlos I assume o trono. Depois nós temos, em 1630, o nascimento de Carlos II. Carlos I nasceu em 1600 e morreu em 1649. Aí, tudo com pouca idade, né? 49 anos. Foi o rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda de 1625 até sua execução em 1649. Filho do rei Jaime VI da Escócia e sua esposa Ana da Dinamarca. Lutou pelo poder contra o parlamento inglês, pois eram contra suas interferências nas igrejas inglesa e escocesa e o aumento de impostos sem o consentimento parlamentar. Ele era um absolutista, né? Vendo suas ações como de um monarca absoluto tirano. As políticas religiosas de Carlos, junto com seu casamento com uma católica, geraram antipatia e desconfiança entre grupos reformistas como os puritanos e calvinistas, que o viam como muito católico. Suas tentativas de forçar reformas religiosas na Escócia gerou as guerras dos bispos, aumentou a posição dos parlamentos inglês e escocês e ajudou
a precipitar sua queda e execução. Deixa eu ler isso aqui para vocês. No início do século XVII, a Inglaterra experimentou grandes mudanças. Com a morte de Elizabeth I, chegou o fim à dinastia Tudor. Tiago I, da família Stuart, passou a reinar. King James, né? Tiago ou Jaime, passou a reinar. Ele era escocês e presbiteriano, o que acendeu as esperanças dos puritanos quanto aos anseios de ter uma igreja mais amplamente reformada, sobretudo na liturgia e na forma de governo. Então, ele era presbiteriano, né? Protestante, presbiteriano, então eles ficaram então com esta esperança. No entanto, ao contrário do que se esperava, o rei Tiago I não promoveu as reformas desejadas pelos puritanos. E sobre o reinado de seu filho, Carlos I, houve uma intensa resistência ao movimento puritano. Com a influência puritana no parlamento inglês, o conflito aumentou e a Revolução Puritana eclodiu. As tensões entre o rei e o parlamento e a sociedade civil envolveram a Inglaterra em uma guerra civil durante a década de 1640. O conflito foi intenso, com muitas implicações no campo religioso, mas também nas esferas políticas e sociais. Com a vitória do parlamento, o rei foi julgado e condenado à morte. A Inglaterra passou a ser governada por Oliver Cromwell, sob o protetorado de Cromwell. Então, nessa época, a Inglaterra se torna uma república sob a liderança de Oliver Cromwell. Foi a única época em que a Inglaterra não foi uma monarquia. Oliver Cromwell foi eleito membro do parlamento em 1628. Participou na Guerra Civil Inglesa ao lado dos parlamentaristas. Foi rapidamente promovido para um dos comandantes principais do New Model Army, onde desempenhou um papel de destaque na derrota das forças reais. Foi um dos signatários da sentença de morte do rei Carlos I em 1649, assumindo o governo como primeiro-ministro. Foi um militar e político inglês, né? Como nascido no seio da nobreza rural. Após passar por uma conversão religiosa, na década de 1630, Cromwell tornou-se um puritano independente, assumindo uma posição, no geral, tolerante face aos protestantes do seu tempo. Um homem intensamente religioso, acreditava profundamente que Deus era seu guia nas suas vitórias. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse período na Inglaterra, tem esses dois filmes aí, Cromwell e Morte ao Rei. Em 1660, com a morte de Cromwell, ele morreu por causas naturais, né? É restabelecida a monarquia e Carlos II assumiu o trono. Carlos II nasceu em 1630 e morreu em 1685. Foi o rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda de 1660 até sua morte. Após a morte de Cromwell, em 1658, uma crise política resultou na restauração da monarquia, com Carlos sendo convidado a retornar para a Grã-Bretanha. Depois disso, todos os documentos legais foram datados como se ele tivesse sucedido seu pai em 1649. Com a restauração da monarquia e a ascensão de Carlos II ao trono, houve uma nova tentativa de uniformizar a Igreja da Inglaterra. O ato de uniformidade, em 1662, foi um golpe terrível para a causa protestante na Inglaterra. O decreto determinou uma forma mais católica de orações públicas, o sacerdócio, os sacramentos, os outros ritos da Igreja da Inglaterra. Centenas de pastores puritanos foram obrigados a abandonar suas ordenações originais e serem reordenados sob essa nova forma de igreja da Igreja do Estado. As igrejas protestantes que não aceitaram o ato de uniformidade, por isso chamadas não conformistas, foram consideradas dissidentes e ilegais. Então, os puritanos não conformistas, eles se originaram, então, desse movimento aí. Os conflitos continuaram, pois muitos ingleses já estavam de corpo e alma
alinhados com a tradição reformada. Mesmo sob perigo, muitos ministros protestantes continuaram na Inglaterra, atuando clandestinamente e aderindo ao movimento separatista que daria origem às igrejas independentes, como a Igreja Batista. Outros não conformistas deixaram a Inglaterra e buscaram refúgios em países do continente, onde a reforma estava consolidada. Nesse período, começou uma escala migratória para as 13 colônias inglesas do outro lado do Atlântico. Essas colônias formariam os Estados Unidos da América, a jovem nação independente da Inglaterra. Seria um solo fértil para o florescimento de muitas igrejas e um celeiro missionário para o mundo. Olha, irmãos, então, eles baixam um decreto lá, os protestantes, os puritanos, eles são perseguidos, eles fogem, eles fugindo, eles espalham o evangelho, vão para os Estados Unidos, lá se torna um solo fértil para o evangelho, e de lá, dos Estados Unidos, sai o evangelho e vem para o Brasil. Então, isso daqui tem reflexo em nós hoje. Se você for analisar mais amplamente, o evangelho chegou em nós através desse movimento. Talvez, se isso não tivesse acontecido, o evangelho tivesse ficado ali, parado, circunscrito ali, aquela região. Então, como aconteceu no início, em que os primeiros cristãos, eles foram para a dispersão, e indo para a dispersão, eles espalharam o evangelho lá, por todos aqueles locais lá da bacia do Mar Mediterrâneo. Isso também aconteceu nessa época aqui. O evangelho se espalhou, porque esses protestantes, esses puritanos, eles também foram perseguidos, eles foram exilados, eles fugiram para diversos países, inclusive para os Estados Unidos. Em 1688, Carlos II é deposto na Revolução Gloriosa. Em 1689, Guilherme III e Maria II assumem o trono após aceitarem a Declaração dos Direitos. Essa Declaração dos Direitos estava vinculada à liberdade religiosa. Então, Carlos II, ele foi deposto por causa dessa perseguição religiosa. E Guilherme III e Maria II assumem o trono porque eles aceitaram a Declaração dos Direitos. Guilherme III nasceu em 1650 e morreu em 1702. 52 anos. Ele herdou ao nascer o Principado de Orange, de seu pai, Guilherme II, que havia morrido 2 semanas antes. Sua mãe Maria, princesa real, era filha do rei Carlos I da Inglaterra. Guilherme se casou em 1677 com sua prima Maria, filha de Jaime, duque de York, e sobrinha do rei Carlos II. Tudo entre parênteses, vocês percebem, né? Não é entre parênteses, é entre parênteses. Guilherme participou de várias guerras contra o poderoso rei católico Luís XIV da França, em coalizão com potências europeias protestantes e católicas. Vários protestantes o consideravam defensor de sua fé. Guilherme foi convidado a invadir a Inglaterra por um grupo influente de políticos e religiosos, evento que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Ele desembarcou em Brixton em novembro de 1688 e depois Jaime, tornando-se soberano junto com Maria, sua prima e esposa. Reinaram juntos como monarcas até a morte dela, em dezembro de 1694, depois da qual Guilherme permaneceu como único monarca. Maria II, 1662 a 1694, foi a rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda, junto com seu marido e primo, Guilherme III, de 1689 até sua morte. Guilherme e Maria, ambos protestantes, tornaram-se rei e rainha logo depois da Revolução Gloriosa, que terminou por depor seu pai, católico Jaime II. Olha aqui. Está vendo aí os parentescos? Ela e o marido depôs o pai, Jaime II. Guilherme continuou como único monarca após a morte de Maria em 1694. Olha a Declaração dos Direitos. Quero falar aqui 3 artigos dessa Declaração de Direitos, que visava proteger
os independentes, os religiosos independentes, as igrejas independentes, que os súditos protestantes podem ter para sua defesa as armas necessárias à sua condição e permitidas por lei. Percebe? Então, eles eram proibidos naquela época. As pessoas não podiam ter armas, não podiam se defender, e com essa declaração dos direitos, eles obtiveram a permissão de ter armas para que eles pudessem defender os seus direitos. Muito parecido do que acontece hoje, né? Então, toda vez que os governos totalitários querem tirar o direito do povo, uma coisa que eles fazem é proibir o povo de ter arma. A esta petição de seus direitos fomos estimulados, particularmente pela declaração de Sua Alteza, o Príncipe de Orange, que levará a termo a liberdade do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se reproduzam os atentados contra a sua religião, direitos e liberdade. Então, esses dois artigos aí, eu quis destacar, né, para vocês verem como que isso foi importante naquela época. Em 1689, dentro desse ambiente, então, muitos daqueles puritanos que haviam ido para a Holanda, aqueles primeiros batistas, eles começaram, então, a voltar para a Inglaterra e voltar para Londres. É convocada a Assembleia Geral, em 1689, é convocada a Assembleia Geral dos Batistas em Londres, de 3 a 11 de julho de 1687, onde é aprovada a Confissão Batista de Fé, a Confissão de Fé Batista de Londres. Então, hoje, quando nós pegamos a Confissão de Fé Batista, irmãos, olha a luta que teve esses irmãos. Tiveram que ir à guerra para conquistar essas coisas. E agora, essas coisas aqui, essa confissão de fé, ela é tão desvalorizada dentro da igreja. A maior parte daqueles que se dizem batistas não conhece nada dessa história. Não conhece nada desse sofrimento. Não conhece nada que as pessoas derramaram seu sangue, deram suas vidas para que nós tivéssemos essa liberdade. Então, a confissão de fé de 1689, ela foi aprovada logo após esses eventos. A Confissão de Fé Batista de 1689 foi adotada pelos ministros e mensageiros da Assembleia Geral dos Batistas em Londres de 3 a 11 de julho de 1689, que se reuniram para dar uma expressão formal de sua fé cristã, sendo uma confissão de fé reformada, calvinista. O crescimento nesse período não foi maior por uma conta intensa, cruel e injusta perseguição sofrida. A restauração da monarquia na Inglaterra, sob o reinado de Carlos II, estamos voltando um pouquinho, tá? Que eu quero destacar aqui um aspecto. Implicou em um período de grandes provações para os batistas e outras igrejas independentes. Houve inúmeras prisões e mortes por questões de natureza política e religiosa. Houve inúmeras prisões e mortes por questões de natureza política e religiosa. Batistas e outras igrejas independentes. Muitos buscaram refúgio na Alemanha, Holanda e em outros países da Europa, até mesmo na América, onde os batistas seriam a maior denominação evangélica. A promulgação do Ato de Tolerância em 1639 foi decisiva para ajudar os batistas a continuarem crescendo na Inglaterra e se espalharem por outras partes do mundo. Glória a Deus. Percebe, irmãos, que as coisas estão todas conectadas? As coisas não são isoladas. Encerrando, então eu falei para vocês que o objetivo, era nós vermos, então, temos essa certeza, essa convicção de que as igrejas batistas, elas surgiram dentro desse movimento puritano lá na Inglaterra, no início do século XVII, durante o século XVII, né? E também nós lembrarmos, nós temos a convicção, a fé, de que Deus está no controle de toda a situação, e Ele reverte todas as coisas para o bem. Provérbios 21:11. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina.
Então, até os atos do rei, eles são inclinados de acordo com a vontade de Deus. Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? É longo, mas é muito conteúdo, né, irmãos? Muita coisa para a gente recordar, muita coisa para a gente aprender e a gente refletir sobre essas coisas aí, Deus controlando toda a situação, Deus no controle de todas as coisas. E é muito bom nós sabermos que nós somos reflexo. Nós recebemos reflexo de coisas de 500 anos atrás. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma pergunta. Vamos lá aqui. A igreja anglicana nunca se separou, nunca se decidiu se era católico ou protestante, sempre dependeu das repetidas dos governos. Hoje continua assim, verdade. A história é fantástica. Apesar da grande liberdade do ser humano, a história começa com Deus e termina com Deus. O povo que não conhece o passado está condenado a reescrevê-lo. Muito esclarecedor. Benção. Irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca a mãozinha aí ou vai no chat. André, você quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Ativa seu som aí. Ativa seu som aí que está liberado, seu som. Pode falar aí. Graça e paz, pastor. Boa noite a todos, graça e paz aí para todos. Pastor, a dúvida que eu tenho, assim, na verdade é um comentário, mas também um pouco de... Tem uma certa dúvida também. Percebendo o senhor comentando a respeito... Espera um pouquinho só, André. Enquanto o André estiver falando, se alguém tiver alguma pergunta ou quer falar alguma coisa e não quer usar o áudio, pode fazer no chat enquanto ele está falando, tá bom? Vamos lá, André, continua. Eu estava percebendo, na hora que o senhor estava explicando, a questão da... O senhor colocou até o vídeo daquele pastor da convenção. Israel Belo, o nome dele. Isso. E aí o senhor colocou lá que ele... Tipo assim, que naquela época, os batistas gerais, eles meio que ficaram extintos, né? Que o que mais perdurou, o que perdurou foi os batistas particulares, Sim. Que no caso somos nós. Agora, somos nós no seguinte sentido. Porque foram os batistas particulares que foram para os Estados Unidos e lá eles aprovaram a Confissão de Fé de New Hampshire, né? E depois eles vieram para o Brasil, tanto que a primeira Confissão de Fé da Convenção Batista Brasileira é a Confissão de Fé de New Hampshire. Pode continuar, André. Mas assim, agora tipo assim, é uma dúvida, mas também um comentário. Se naquela época os batistas gerais ficaram meio que extintos, atualmente parece que só tem batistas gerais e poucos batistas particulares. Sim. Agora, tipo assim, qual seria a razão por isso ter acontecido? Porque hoje em dia, quando uma pessoa a pessoa sai de algum movimento pentecostal, algum movimento arminiano, que ele querendo aderir às doutrinas da graça, quando eles procuram uma igreja reformada, a referência que eles têm, na maioria das vezes, é a presbiteriana e jamais uma igreja batista, porque a maioria das batistas são arminianas. André, para você e outros irmãos compreenderem por que isso aconteceu, vocês precisavam estudar um pouquinho sobre o segundo grande despertamento nos Estados Unidos,
com Charles Finney. Então, na hora que você lê a respeito do segundo grande despertamento dos Estados Unidos, no século XIX, e também Charles Finney, você vai entender por que o ressurgimento dos batistas gerais e todo esse movimento arminiano e tudo isso que acontece no Brasil e no mundo. Ok? Beleza. E depois, se o senhor puder mandar no WhatsApp da igreja ou no particular, pelo menos, não todos os slides, mas pelo menos os nomes dos filmes e livros que o senhor indicou aí, por favor, tá bom? Obrigado. Depois você vai poder pegar na live, vai ficar na live aí. Isso aqui está sendo beleza. gravado e depois nós vamos publicar. Você não Beleza. anotou, André? Eu anotei alguns aqui, entendeu? Mas teve hora que eu me perdi aqui, não consegui anotar. Tá certo. Qualquer coisa você me pergunta. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Igreja e governo, destaque, vínculo da igreja e governo. Por favor, Wellington, por favor, gostaria de saber se os puritanos que vieram para a Nova Inglaterra foram aqueles mesmos... Não. O seguinte, não porque eles eram testemunhas oculares de que a Igreja Batista tinha surgido daquele... Os que vieram, eles tinham sido influenciados por Charles Finney e o segundo grande despertamento nos Estados Unidos, com o movimento lá da Rua Azusa, o surgimento do movimento pentecostal, etc. Então, não existe vínculo entre aquele livro Raça de Sangue e aqueles puritanos os primeiros puritanos que foram para os Estados Unidos. Porque, vê só, os puritanos foram para os Estados Unidos no século XVII. Os batistas vieram para o Brasil no final do século XIX. Aí, tem alguém falando aí os filmes aí que foram indicados, viu? Mais alguém? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá, vou abrir seu som, tá bom? Tiago primeiro e depois Ricardo. Pode abrir seu som aí. Pastor, na Oi. verdade, a minha Fala dúvida... mais perto do microfone que tá meio baixo o seu som. Perdão. A minha dúvida, na verdade, é o seguinte, como que se tornou batistas, né, dentro desse contexto calvinista, como foi essa proximidade com Calvino? Ou com a doutrina de Calvino? Para se intitular dessa maneira, batistas, né, calvinistas? Porque a gente viu aí a história, e aí eu não sei se foi eu que perdi aqui, mas assim, essa ligação, como que se estreitou isso? Tá. Que você vê, se você ver lá numa parte, você vê que muitos tiveram influência com aquilo que estava acontecendo em Genebra, Sim, em outras eu partes. imaginei. Então, e eles também tiveram acesso aos escritos, porque naquela época a imprensa já tinha sido inventada. Então, os livros já estavam sendo reproduzidos. Então, a influência de Martinho Lutero, de Calvino, Zwinglio e todos os reformadores já era grande em toda a Europa. Entendi. Tá bom? Ricardo? Vamos lá, Ricardo. Boa noite. Então, na verdade, é só uma sugestão. O Ricardo, o irmão que está em Portugal, não é isso? Não, eu sou do Rio. Aqui, Do Rio. Quem é que estava em Portugal aqui? Alguém falou que estava em Portugal. Que horas que são aí, irmão? Espera um pouquinho só. Que horas são aí? Aqui nos Açores são 20 para meia-noite. 20 para meia-noite. Repete seu nome e fala o que o irmão faz aí. Eu sou pastor de uma igreja batista em transição, né? Em transição para uma igreja batista reformada. E estamos aqui no arquipélago dos Açores desde 2006 com uma passagem em Évora, em Portugal continental, e um tempo em Londres também. E retornamos para cá para apoiar um trabalho começado por uma igreja batista americana, de linha ortodoxa. Nós estamos em transição para nos tornarmos uma igreja batista reformada, talvez a primeira igreja batista reformada de Portugal. Que legal, muito bem. Obrigado. Pronto. Vamos lá, irmão Ricardo.
Que Deus abençoe aí o povo português e o senhor também. Bom, na verdade, é só uma sugestão, porque quando a Bíblia King James fez 500 anos, foi lançado esse filme aqui. Não sei se vocês conhecem. Muito legal. O livro que mudou a história. Como chama? O livro que mudou o mundo. A incrível história da origem da King James. Então fica mais uma indicação aí, ó. Eu não sei se é fácil de achar. Como eu tenho outro aqui. Eu tenho 2. Eu posso enviar para vocês, se vocês quiserem. Posso enviar. Envia para mim, então. Vou ficar feliz. Manda lá que eu envio para o senhor. Tá bom. Eu envio. E outra coisa que tem 2 filmes também. Porque daí eu vou assistir e vou poder indicar da próxima aula. Tá certo. E tem 2 filmes também sobre a Rainha Elizabeth que foram estrelados pela Cate Blanchett. Não sei se vocês conhecem. Também é muito bom. Inclusive ganhou aqui, foi vencedor de Globo de Ouro, melhor atriz. É um filme de 1998. Eu gosto da história da Inglaterra, então tem esse filme também. São 2 filmes estrelados pela Cate Blanchett, né? Como a Rainha Virgem. Coloca lá no chat o nome desses filmes aí, por favor. E tem também a série The Crown, né? Que tem sim. no Netflix. Não foi comentado aí também. Certo. Mas agradeço aí mais uma vez o convite ao pastor, aos irmãos aí. Uma bênção que está aprendendo cada vez mais sobre a história dos batistas. Deus abençoe. Obrigado. César, você vai fazer. Vamos ver aqui no chat o que tem. Morte ao Rei não é discurso de ódio. É nome do filme do Crowley, hein? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Peraí, alguém levantou a mão lá. Quem quer fazer a pergunta? Rinaldo. Ok, Rinaldo. Pode ir aí, pronto. Pastor, quando o senhor fala dos americanos que vieram aqui para o Brasil, esses são aqueles que se instalaram em Santa Bárbara? Exatamente. Legal. Tá. Então foi esses missionários aí que trouxeram, não sei exatamente os primeiros, mas foi aquela leva de primeiros missionários americanos que vieram para o Brasil, que trouxeram, então, esse livro aí, O Rastro de Sangue, e acabou influenciando essa história aí no meio batista. Ok. Ok? Tá bom. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Isso é bom sinal, irmãos. Quando tem pouca pergunta assim, significa assim. Pode significar 2 coisas, né? Uma coisa boa assim, falar assim, nós entendemos tudo. Ou então, pode significar uma coisa ruim, falar assim, olha, nós entendemos tão pouco que não dá nem para fazer pergunta. Espero que seja a primeira, tá bom? Irmãos, foi muito bom ter esse tempo aí com vocês. Eu sei que foi cansativo, porque para mim também foi cansativo. Foi a primeira vez que eu dei essa aula desse jeito aí. Mas tem muita informação, né? Muita informação, muita coisa valiosa. E eu aí agradeço a atenção de vocês. E depois nós vamos, depois que tiver gravado isso daqui, nós vamos colocar no YouTube e você vai poder acessar, indicar para outras pessoas. Eu vou orar, encerrando essa reunião online, e depois eu vou abrir aí o áudio e a gente vai poder se despedir, tá bom? Pai, nós queremos te louvar por esses momentos, Senhor, que nós podemos passar na tua presença, vendo, Senhor, e constatando que o Senhor esteve no controle da história durante todo o tempo. Assim como diz a sua palavra, Senhor, nós só confirmamos isso. Nós olhando para a história do surgimento da Igreja Batista, do movimento protestante, Senhor. Queremos te agradecer por todos os irmãos que nos acompanharam ao vivo e por aqueles que terão acesso a esse material através da internet.
Louvamos o teu nome, Senhor, que seu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.